O tema e é tema quente. Em meio a uma escalada da crise na articulação do governo com o Congresso, o presidente Lula deve se reunir ainda esta semana com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O auge desta tensão foi o conflito entre Lira e o ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha, que foi criticado publicamente pelo presidente da Câmara e chamado de incompetente. O Palácio do Planalto teme que os problemas na relação entre os poderes se aprofundem. Eu quero acrescentar ainda mais, com risco de novas derrotas em votações. Até por isso, aliados, já veem a necessidade do Lula entrar em ação, parar de viajar para tentar acalmar os ânimos e alinhar a situação. Meu querido, vamos começar aqui com o nosso Cristiano Vilela. Então eu pedi para o nosso querido amigo alemão aí da produção, se ele acha aquela foto bonita que está lá o Lula com os parlamentares, está o Padilha rindo, está o Lira rindo, tem a estátua tá atrás com a mão na cintura, falando bonito, hein? Porque é a 15ª reunião para tentar apaziguar. Vilela, já são 60 bilhões de reais de emenda parlamentar. Nós estamos com um déficit batendo a casa dos 250 bilhões. O governo Bolsonaro terminou com superávit de 54 bilhões. Nós já estamos em um ano e meio, praticamente, 250 bilhões de reais. Não há dinheiro que chegue. E o Congresso ainda está tripudiando. Acho que está faltando articulação, hein? Pois é, Capês. Primeiramente, uma boa tarde a você, Capês, aos amigos da mesa e todos que acompanham a Linha de Frente. Falta habilidade política, falta respeito ao parlamento, falta colocar em campo aquela frente ampla que foi tão propagada no segundo turno das eleições de 2012. Agora, você querer fazer um governo com minoria no parlamento, querendo impor apenas agenda ligada aos grupos mais enraizados que apoiam historicamente o atual governo, sem discutir com os setores mais ao centro. É valioso a gente lembrar que sem uma inflexão ao centro, o governo atual não teria sido vitorioso. Então, é importante colocar na prática essa inflexão, essa leitura, a compreensão de que o parlamento ele tem um viés político muito mais ao centro, e com alguns setores conservadores bastante forte e que precisa, portanto, ter um diálogo. Se enquanto o governo estiver conduzindo na forma como conduziu esses 15, 16 meses de governo, apenas liberando o recurso, mas sem dialogar efetivamente, sem trazer para a sua efetivação no âmbito do governo propostas e temas vindas de outros campos políticos, a gente vai continuar nesse mesmo formato. O governo apanhando, o governo tendo que descumprir seus compromissos e essa bola de neve vai ficando cada vez maior. Ricardo Rous, eu conheço o Alexandre Padilha. Me dou muito bem, dentro de um determinado sentido da palavra amigo. É meu amigo, no sentido da palavra, para nos damos muito bem. Eu acho que, não sei se ele tem um perfil para fazer essa articulação. Ele é o cara bonzinho, sorridente, tá caindo naquele mar de tubarões, tá atravessando ali uma floresta com estilete. Eu acho que o Lula vai ter muito trabalho aí para acomodar esse pessoal. Ou então, vamos abrir os nossos corações, né? Abre a carteira que os parlamentares estão todos famintos. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas aqui da bancada. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Capês, eu acho que além de talvez ele ser um pouco mais manso, vamos usar essa palavra, ele também tem usado um modelo de articulação que talvez não esteja dando certo, principalmente na Câmara dos Deputados. Ele tem ido muito direto a líderes partidários fazer essa ponte, deixando um pouco o Rui Costa falar com o Lira. Pode minar, ou o Lira pode sentir que estão querendo minar um pouco a liderança dele nesse final de mandato, na construção do sucessor do Lira, já que o Palácio do Planalto lida melhor com Pacheco, presidente do Senado, que aí, vamos dizer assim, tem ali os olhos no governo de Minas Gerais, está inclusive ajudando na montagem de chapas em Minas Gerais, inclusive no caso do PT.
Então o Lira vem se aproximando do PT de olho em 2026. Lira não, desculpa, o Pacheco do Senado vem se aproximando do PT de olho em 2026. Já o Lira, muito pelo contrário, está querendo colocar a abertura de novas CPIs, o clima está ficando cada vez mais tenso. O Lira falou publicamente sobre vamos assim chamar, não é fraqueza, mas a falta de traquejo do articulador do Congresso, do Planalto, enfim, tem muita coisa para o governo construir, sob o risco do governo não conseguir aprovar as coisas. Acho que no Senado ele vai se dar bem com o Pacheco, mas na Câmara dos Deputados ele vai encontrar uma dificuldade muito grande nessa articulação com Lira, porque Lira está preocupado com a sucessão, quem vai sucedê-lo. E aí o Planalto tem uma articulação que pode não ir na linha do Lira. E o Lira é um articulador, esperto, sabe fazer o jogo político. O Planalto tem que tomar cuidado. Ô, Deise, temos a imagem aqui, queria que a Deise comentasse. Olha, dá uma olhada. Isso aqui faz o quê? Uns 40 dias que nós comentamos isso aqui. Olha ali a estátua atrás, com a mão na cintura, pensando bonito, hein? E olha a alegria, todo mundo feliz. O Lira, aí tá, o Lira tá sorrindo. Cadê? O Padilha tá na foto. Opa, ó, que sorrisão do Padilha, que alegria. Então, eu não estou entendendo o seguinte, essa imagem aqui faz uns 40 dias. Depois disso, foram alguns bilhões de emendas parlamentares. E eu vou ler alguns trechos da notícia aqui de hoje, que nós estamos comentando. Escalada na crise de articulação do governo com o Congresso. O auge da tensão foi o conflito entre Lira e Padilha. Padilha foi criticado publicamente por Lira. Palácio do Planalto teme que a relação dos poderes se aprofundem, com risco de novas derrotas. O que será suficiente, Deise? Então, Capês, boa tarde a todos, meus colegas de mesa, quem está nos assistindo aqui. A pergunta de $1 milhão de dólares é justamente essa, o que precisa fazer? A gente tem que lembrar aqui que o presidente Lula, quando ele assumiu no ano passado, ele fez uma negociação com ministérios, entregou vários ministérios para o Centrão, e isso não foi suficiente nem para acatar a sede deles, né? O presidente Lula teve 4 vezes mais decisões derrubadas do que o antecessor dele. Somente 46% das decisões do presidente Lula foram mantidas no Congresso Nacional. O resto foi derrubado, a maioria delas ali no marco temporal, né? Então, a gente tem essa semana também a questão dos vetos na pauta bomba. O presidente Lula não está conseguindo fazer articulação política. E aí, quando o Capês pergunta até onde isso vai, a pergunta ela é muito lúcida, porque entregar ministérios, entregar verbas, emendas, não está adiantando. Então, alguma coisa tem que ser feita. O Padilha não está conseguindo fazer essa articulação política. Em janeiro desse ano, ele fez uma reunião com o presidente Lula e pediu para tirar o Padilha dessa articulação política. Depois, na votação sobre o Chiquinho Brazão, ele estava em Curitiba, lá logo depois em Curitiba, e ele teve ali, acho que um momento em que ele se sentiu muito à vontade por não estar no Congresso Nacional e chamou o Padilha justamente de incompetente. Então, está na hora de se fazer uma articulação política, porque só largar dinheiro não está adiantando, né? O Lira já tem provado, já faz alguns anos, ele trouxe de volta ali, essa história começou com o Eduardo Cunha, quando o Cunha quebrou esse acordo de cavalheiros que existia na Câmara dos Deputados, onde cada partido pegava a presidência da Câmara por um ano. O Cunha derrubou isso e o Lira continuou com muita força nessas decisões. Então, um poder que começou lá com o Eduardo Cunha, ele só foi ganhando mais força com o Lira. Então, está na hora de fazer alguma articulação política eficiente, porque liberar dinheiro não está adiantando. Ô, Leandro, se a gente olhar essa foto aí dessa reunião, que está uns 40 dias, dá a impressão que foram atendidos todos os pleitos dos parlamentares. Então, as lideranças todas. Eu não estou vendo ninguém triste aí. É foto de cima, acho que, o que é isso aí? É um drone? Uma foto de cima, foto de lado, foto de baixo. Todo mundo contente. De repente, a coisa azeda. É verdade, Leandro, que o Padilha estaria articulando para ser presidente da Câmara dos Deputados e o Lira, então, já está desconfiado que ele tem que andar com um sapato de prego para quando puxar o tapete, ele junto? Capês, eu acho que se tem alguma desconfiança em relação ao Alexandre Padilha, você que se declarou amigo dele é que tem que resolver para nós, né? Ligar para ele e perguntar, quem sabe se esse é a articulação que ele está fazendo. Mas quero começar aqui dando meu boa tarde para você, para os colegas aqui da mesa e para a audiência da Jovem Pan nesse começo de semana de abril vermelho, que vamos discutir aqui um pouquinho mais daqui a pouco. Mas o que eu vejo é o seguinte, o Congresso está mal acostumado. Mal acostumado com o quê? Mal acostumado
com a possibilidade de entrar onde não deve, de mexer no que não pode. E foi isso que aconteceu nos desgovernos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, quando eles podiam pegar bilhões e bilhões por meio do orçamento secreto e levar para onde quisessem, levar para seus municípios, para suas bases, para os seus estados, escondido de qualquer olhar que pudesse dar transparência para esses gastos. Quando chega esse governo que não desmontou a possibilidade de os parlamentares indicarem emendas em volume alto, mas impediu que elas fossem gastas sem qualquer critério ou sem qualquer medida de transparência, o Congresso assustou. O presidente Lira, que antes usava isso como se fosse um líder sindical dos deputados, que entregava para sua base resultados, falou, opa, agora eu tenho que enfrentar quem está botando problema para o meu lado, que é não deixar gastar dinheiro como eu gastei no governo Bolsonaro. É isso que pensa o Lira e é isso que o governo está construindo alternativas para que se avance sem depender desse tipo de chantagem. Eu espero que o presidente Lira e o presidente Pacheco, como fizeram no assunto da reforma tributária, garantam aquilo que é central para o país neste momento, que é a regulamentação, justamente, da reforma tributária, que deve ser encaminhada, Capês, nessa semana, por meio de leis complementares. Nessas leis complementares vão estar, por exemplo, qual deve ser a alíquota cobrada de impostos em níveis municipais e estaduais, a alíquota de referência, e também o mecanismo do cashback, a devolução de dinheiro para os consumidores que utilizarem serviços e comprarem bens que são de necessidade básica e que vão ter dinheiro no bolso devolvido por meio do instrumento do cashback construído pelo governo federal no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Meu querido Ricardo Roso, você pediu a palavra. Isso. E só um é que eu queria que você... Porque é o seguinte, mas antes de você falar, eu fiquei confuso. Porque o Leandro me deixou... Primeiro, eu achei que ele fosse mais amigo do Padilha que eu, mas não. Então eu mesmo ligo. Pode deixar que você não sabe, eu ligo. Agora, eu queria perguntar para você o seguinte. O governo Bolsonaro terminou com um superávit de 54 bilhões de reais. Nós estamos em 1 ano e meio de governo com uma dívida pública que aumentou 30%, pulou para 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Nós estamos com déficit fiscal de 250 bilhões. Nós estamos ouvindo emenda parlamentar ao dar com rodo. Eu vi que tem emenda PIX, que você não sabe quem mandou. Emenda de comissão, que você não sabe para que é. Então dá a impressão que teve uma solução de todos esses problemas. Eu queria te ouvir. O Capês, eu pedi uma parte justamente por isso. Eu acho que o Leandro está vivendo no país dos petistas, um país que não existe além da cabeça da esquerda. Esse é o seu país também. Não. Esse é o seu. Por favor, presidente do deixa eu PT. só concluir. É o meu país. Infelizmente é verdade. Pode deixar a tela dividida, o Rose fala, depois o Leandro fala. bom. Pode deixar O presidente da República é o Lula. O mesmo que eu assisti em um debate dizendo que o que estava acontecendo no governo Bolsonaro, do Congresso Nacional, debate nacional da campanha presidencial do Brasil de 2022. O presidente atual, o Lula, disse o seguinte, que o que estava acontecendo no governo Bolsonaro, do Congresso avançar sobre o orçamento, era inadmissível e que no governo dele isso não aconteceria. Piorou. Ele ganhou as eleições, é o presidente do Brasil hoje, e hoje nós temos a maior quantidade da história do Brasil de emendas parlamentares, próximo de 60 bilhões de reais do orçamento do Executivo está sendo controlado pelo Congresso Nacional, sendo que inclusive tem agora as emendas PIX, a gente também não sabe para onde vai, as emendas de comissão, a gente também não sabe direito para onde vai. E o governo, mesmo assim, tem dificuldade em aprovar suas pautas. Hoje nós temos o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, que além de estar articulando bem com o Congresso, com o Planalto, faz um trabalho melhor ali, vamos assim dizer, dessa articulação, está influenciando, inclusive, as alianças do PT nos estados em Minas Gerais, onde ele quer ser governador. Pra você ver até onde está indo o tentáculo do Congresso Nacional. E o governo não tem força para colocar, não tem liderança para colocar.
Não é só uma questão do Padilha, não. Eu acho que o Padilha está tentando do jeito dele, talvez não seja o cara que vai com a faca no dente no Congresso, talvez não. Mas o presidente da República também está fragilizado nessa liderança. Tanto que já é, sei lá, quantas reuniões que vai para o Congresso. Essa semana vai ter mais uma reunião com o Lira e com o Pacheco na tentativa de alguma governabilidade. Essa governabilidade já está na mão do Congresso, já está na mão do Lira, já está na mão do Pacheco. Então, aquela pessoa que eu vi lá nos debates presidenciais dizendo que no governo não aconteceria isso, piorou. Hoje são 60 bilhões de emendas parlamentares, o déficit público está na estratosfera e o mercado parece que já não acredita mais nessa conversa aí de arcabouço fiscal, de reforma tributária. Por isso a gente está vendo a perda do valor do real comparado ao dólar, é a possibilidade sempre constante da pressão inflacionária. Bom, Ricardo Rose, já que você faz uma réplica dessas, violenta, contra o Leandro Ferreira, eu acho justo, para a gente encerrar esse assunto e partir para o próximo tema, que ele tenha direito à tréplica. Então eu vou aproveitar, ele já disse para mim que eu não entendo nada de economia, né? Eu dei um livro de direito para ele, não de economia. Então eu quero perguntar para o economista da mesa, economista Leandro Ferreira, você acha, na sua opinião, que está indo bem a economia do país? A economia do país está indo bem. Tá indo bem. Porque é o seguinte, a gente está numa situação em que alcançaremos aquilo que está aprovado pelo Congresso Nacional, de déficit zero, com alguma variação de banda. Estamos com a inflação sob controle, juros em perspectiva de queda, mesmo com a economia dos Estados Unidos tendo a possibilidade de aumentar os seus juros futuramente, no futuro próximo, né? E entendo que os investimentos que serão realizados daqui para frente por meio do PAC, por exemplo, vão gerar o desenvolvimento econômico que a gente precisa, né? Em que pese que o governo precisa administrar algumas pautas bombas. Semana passada discutimos aqui, Fernando Capês, salários e quinquilharias para o judiciário que podem levar gastos extraordinários a 42 bilhões de reais. Sabe quanto que é isso? Quanto? É 2 vezes o que a gente reclama que se gasta com emenda parlamentar. Agora, Mas o governo parece que está segurando isso, não é? O governo e o Congresso Nacional. Então, naquilo que é importante, eu entendo que o presidente Lira e o presidente Pacheco estão colaborando. É preciso fazer com que pautas que são importantes e preservam a saúde financeira do país caminhem tranquilamente, como, por exemplo, não aprovar pautas bombas, como, por exemplo, fazer com que a votação da LDO agora transcorra com tranquilidade e como, por exemplo, segurar esse gasto a mais de emenda parlamentar que o presidente Lula vetou. O Lula vetou as emendas parlamentares de 5,6 bilhões de comissões que o Fernando Capês levantou aqui. Então, quem sabe, se a gente tiver responsabilidade por parte do Congresso, a economia do país caminha até melhor do que está agora. Só o Congresso tem que ter responsabilidade, né? O governo federal não precisa. Não, né? o Judiciário, acabei de falar aqui do Judiciário. E o governo federal? Tem que ter responsabilidade também. O governo federal, eu já falei isso aqui, deu uma polêmica daquelas, mas o governo federal, de maneira geral, tem maior capacidade de qualidade de gastos do que se você pegar uma emenda parlamentar e mandar para as pequenas prefeituras. O governo federal está abrindo mão dos royalties da Petrobras, que totalizam 2 vezes mais esses 5 pontos alguma coisa. Está abrindo mão, está quase 13 bilhões. Não está abrindo mão. O governo federal, se esses royalties não forem distribuídos, eles ficam na Petrobras e se tornam investimento. Não, mas estou falando em termos tributários. Estamos falando de quase 13 bilhões que iria para os cofres do governo. Então, para o governo é muito simples. Ele quer que o ônus fique no legislativo e o bônus no governo. Aí não dá, né? Bom, também não vamos massacrar o Leandro Ferreira. Ele está aqui no papel dele, vamos respeitar, não é verdade? Eu não sou economista. Então eu vejo assim, o governo anterior terminou com superávit de 54 bilhões. O governo atual já está com déficit de 250 bilhões. Eu acho que é melhor ter superávit do que déficit. Mas os economistas dizem, pelo menos os de esquerda, dizem que está indo bem. Vamos embora.